Olá e seja muito bem-vindo à nossa primeira semana da pronúncia do inglês. Meu nome é Thiago Ferreira e eu vou estar com você durante toda essa semana para a gente conversar sobre as questões da importância da pronúncia, sendo ela nas questões pessoais, profissionais e como é que a gente pode fazer para melhorar a pronúncia de uma pessoa que não é nativo naquele idioma. Deixa eu começar contando para você a minha história com o inglês. Eu, desde pequenininho, sempre gostei muito da língua inglesa. E quando eu falo língua inglesa, eu quero dizer tudo que envolve a cultura de falar inglês, em especial dos Estados Unidos. Isso se deve primeiramente à minha paixão louca pela Disney. Desde pequenininho eu sempre adorei os desenhos do Mickey, do Pateta e, é claro, os filmes que eram lançados todos os anos. Aliado a isso, também tem o fato da minha mãe ter sido uma intercambista quando ela era adolescente, aprendido e se tornado fluente em inglês e também amar muito falar um novo idioma e, em especial, a língua inglesa. Entretanto, eu e meu irmão, não fomos criados numa casa bilíngue. Desde pequenininho, a gente falava português. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, depois de muito insistir, a minha mãe começou a me ensinar inglês. E, bem aos pouquinhos, ela começou a ensinar um pouco de vocabulário para mim. Paralelamente ao fato da minha mãe me dar aulas de inglês, eu também gostava muito de assistir vídeos de, seja história da Disney ou da Universal, desenhos animados, em inglês, fitas cassetes que eles traziam dos Estados Unidos e que passava aqui em casa e eu assistia, mesmo não entendendo nada, eu gostava simplesmente de ver as animações e escutar o inglês sendo falado. Ao longo da minha infância e início da adolescência, eu me tornei fluente em inglês, ou seja, eu conseguia me comunicar sem problemas com nativos da língua inglesa. Quando eu viajei para os Estados Unidos e até consegui conhecer a família que hospedou a minha mãe durante o intercâmbio dela, a gente conseguiu conversar numa boa e aquilo me deixou extremamente feliz. Por outro lado, quando eu voltei para o Brasil, obviamente, foi lá uma viagem super rápida de 2 semanas, mas quando eu voltei pra cá e continuei o meu curso de inglês, porque afinal de contas eu já era fluente, mas você sempre tem o que aprender, eu percebia que os outros alunos tinham muita dificuldade em falar. Todo mundo escrevia muito bem, muitos deles não tinham dificuldades em interpretação de texto e até quando escutavam, se saíam razoavelmente bem. Mas na hora que eles tinham que produzir oralmente algo, eles travavam. Na verdade, esse é um dos grandes dilemas de aprender uma segunda língua quando se é adulto. A gente tem medo e vergonha de errar quando a gente fala. A gente tem vergonha de que vão achar que a gente não sabe, vão ter vergonha de achar que a gente é bobo, vão ter vergonha de achar que a gente está pronunciando errado e tudo isso contribui para que a gente se feche e não pratique a língua que a gente está estudando. Bem, o inglês é a língua mais falada como segundo idioma no mundo. Então, para você conversar desde nativos da língua inglesa como estrangeiros, ela é imprescindível. Sem contar que ela te abre portas gigantescas, seja no campo profissional ou no campo pessoal. Ou até mesmo, quem sabe, morar num outro país e poder se comunicar e viver a vida como um local de onde você escolheu a sua nova residência. Agora, diferente das outras pessoas da sala de aula, eu não tinha vergonha nenhuma de falar inglês. Eu gostava e gostava bastante. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava alguma coisa. Agora, eu tinha muita, mas muita atenção quando eu estava fazendo os sons. Eu treinava muito meu ouvido para perceber as nuances, as diferenças de pronúncia para que eu pudesse falar certo. E eu treinava também a minha língua, a minha boca, a minha respiração para que o som saísse o mais parecido possível com o de um falante de língua inglesa nos Estados Unidos principalmente, que era o sotaque no qual eu fui focado. Com 16 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, morei lá 1 ano e adorei.
amei a cultura, amei as pessoas, fiz amigos que carrego até hoje. Pra mim são pessoas que parece que eu passei a vida inteira junto com eles. Tudo isso aconteceu de maneira tão gratificante porque eu sabia falar inglês. E não só sabia falar inglês, eu conseguia me comunicar como eles. Eu tinha perdido o meu sotaque durante aquele ano. Realmente, quando eu falava, olha, eu sou do Brasil, tal, eles falavam, não é possível. Teve um deles até que me perguntou, mas vocês falam inglês como primeira língua no Brasil? E eu falei, não, a gente fala português. Aí foi até um segundo susto, né? Porque eles acham que é espanhol. Mas isso daí era muito bom e deixava a minha autoestima lá em cima. Eu ficava ainda mais confiante para falar mais, interagir mais e aproveitar aquela oportunidade. Lembrando que a oportunidade que tinha do intercâmbio, todas as coisas que eu podia fazer lá, não eram porque eu estava fazendo em inglês, mas era porque sem inglês eu não poderia fazê-las. Sem o inglês naquele ambiente eu não teria como conversar com outras pessoas, fazer amigos, programar viagens, assistir os filmes, nem mesmo frequentar as aulas. Então, saber inglês era imprescindível e dominar a pronúncia mais especial ainda. Agora, como eu já falei antes, sempre que uma pessoa quer se tornar muito boa em alguma coisa, ela precisa praticar. E eu, como queria falar muito bem inglês, e o meu objetivo quando eu estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio era realmente que as pessoas não percebessem que eu fosse estrangeiro, que até pela minha aparência tudo bem achar que eu não fosse nascido nos Estados Unidos, mas quando abrisse a boca eles falassem, ah não, ele é daqui. Graças a Deus eu consegui chegar nessa meta. Agora, eu só consegui fazer isso porque eu treinava, e eu treinava bastante. Sempre que eu percebia que uma palavra era pronunciada de uma maneira diferente do que eu estava acostumado a pronunciar aqui no Brasil, eu ficava treinando em voz alta essa palavra até ela se assimilar ao máximo possível da pessoa que eu escutei. Eu também procurava conversar muito, o máximo possível, com os meus amigos e com a minha família americana de lá. Dessa maneira, eu comecei a perceber cada vez mais que existia um buraco gigantesco da pronúncia que a gente aprende aqui no Brasil para a pronúncia falada lá fora. Principalmente porque quando você fala tudo rápido, de uma maneira mais dinâmica, no dia a dia, você não pronuncia palavra por palavra. Essas palavras, elas acabam se juntando numa grande palavra que a gente tem um fenômeno chamado de linking. Linking é quando você tem a ligação dessas palavras e elas acabam mudando um pouquinho o som, porque consoantes de uma palavra acabam sendo ligadas às vogais de outras e assim elas têm alterações fonéticas. Essas alterações fonéticas, elas não são ensinadas nas escolas tradicionais de inglês que a gente tem aqui no Brasil. A maioria dos professores de inglês no Brasil são muito bons. Eles têm um bom domínio da língua inglesa e eles conseguem engajar a classe para o aprendizado dessa língua. Entretanto, a gente tem uma dificuldade, que vários deles não tiveram a oportunidade de viver lá fora, ou então eles não aprenderam de maneira sistemática como melhorar a pronúncia deles no inglês. Mesmo porque você mora aqui o tempo todo, fala com outras pessoas e com outros professores que falam inglês também com um sotaque, e cada vez mais você acaba se distanciando da língua, do sotaque matriz, né, daquela língua. Bem, dessa forma, os alunos acabam também aprendendo dessa maneira e até que estão super bem na aula, acham que estão entendendo tudo, que já estão fluentes, conversam com o professor, conversam com os outros alunos, as atividades que tem de listening, eles tiram de letra, mas aí acontece uma coisa. Eles conseguem viajar, uma oportunidade em que eles podem morar fora, ou então só passeio mesmo, e quando eles conversam com o primeiro americano no aeroporto, eles já caem para trás. Fala, mas o que foi que você falou? Eu só perguntei onde é que era o banheiro, ou eu perguntei quanto custa isso, e eu não consigo entender a resposta. Exatamente. A pronúncia muda. E quando você tem também um professor que é nativo, ele não percebe de onde que vem o nosso som. Ele não conhece a língua brasileira e onde os sons daqui mudam. Então a única coisa que ele fica fazendo é se repetir para que você consiga perceber de uma forma milagrosa como falar igual a ele.
Você conseguir pronunciar bem as palavras, falar com fluência um idioma, ou seja, de maneira que ele é fluido, ele é fácil, ele é leve, facilita muito a sua interação com um falante nativo daquele idioma. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer algum estrangeiro aqui no Brasil que falasse português. Dependendo do nível de português que ele tivesse, você provavelmente ia conseguir um tipo de intimidade com ele. Ou você ia ficar naquela coisa falando, Ronaldo, futebol, caipirinha, coisas super superficiais. Ou então você conseguiria conversar mais além sobre realmente como é a vida dele lá, o que ele está fazendo aqui. De vez em quando a pessoa realmente consegue se expressar, vocês conseguem trocar ideias políticas, ideias de gostos, enfim. E a pronúncia, quando a gente fala, ela é extremamente relevante, porque quanto mais fácil e mais bem feita ela é, menos esforço ela demanda da pessoa que está te escutando. Isso deixa a pessoa mais tranquila e na cabeça dela, ela entende que você domina muito bem o inglês. E por isso, ela não precisa se preocupar em escolher palavras mais simples para falar com você. Ela pode falar, conversar da maneira que ela conversaria com uma outra pessoa do país dela. E isso se reflete muito também quando a gente está falando do campo profissional. Se você trabalha numa empresa multinacional, caso você tenha até trabalhado numa empresa multinacional lá fora, você deve ter percebido que é diferente o ritmo da utilização do inglês. Se você trabalha na empresa aqui e você mesmo assim usa o inglês no seu dia a dia, ainda é bem diferente do que se você morasse nos Estados Unidos, por exemplo, porque aí sim você usaria o inglês o tempo todo. E lá, quando você quer cargos maiores e cargos melhores, você ter uma boa pronúncia, você conseguir falar com fluência é importantíssimo. Por quê? O nosso cérebro, ele entende que a primeira amostra de domínio intelectual que você tem é a sua fala. Ou seja, os tipos de palavra que você escolhe, as repetições de palavras que você usa, a pronúncia que você tem, se você pronuncia bem as palavras, se você tem uma boa dicção, isso faz com que a pessoa que está te escutando ache que você é, em outras palavras, inteligente ou burro. E mesmo que você saiba horrores, mas tenha dificuldade para expressar o que você está falando, a outra pessoa vai achar que o seu conhecimento é mediano ou até ruim. Em contrapartida, às vezes o seu conhecimento não é nem tão elevado, mas por você demonstrar uma desenvoltura tão grande ao falar um segundo idioma, as pessoas vão achar que você é extremamente inteligente e extremamente capaz de lidar com as obrigações daquele trabalho. Você corre muito mais chances de ser contratado ou conseguir a promoção do que uma pessoa que não fale tão bem esse idioma. Os alicerces da pronúncia numa língua são a melodia e o ritmo e a dicção das palavras quando você está falando uma frase. Cada língua, ela tem uma velocidade diferente. Ela tem entonações e ela tem também maneiras de se pronunciar as palavras únicas a elas. Alguns sons são compartilhados entre várias línguas, outras são bem únicas da língua que a gente está estudando. Pega, por exemplo, o TH em inglês, o the. Esse é um som muito específico do inglês. Pouquíssimas outras línguas no mundo compartilham desse fonema. Mas existem outros sons que já são compartilhados com muito mais frequência. Por exemplo, o S. O S, em inglês, vai ser o mesmo do português. O L, o D, vai ser a mesma coisa pra gente. Então existem coisas que a gente pode usar e outras coisas que a gente vai ter que aprender. Vamos falar de melodia e ritmo primeiramente. Esse tema, ele não é abordado nos cursos normais de inglês. No geral, as pessoas esperam que você entenda e descubra que existe essa diferença sozinho.
Mas é tão difícil você perceber sozinho, sem uma exposição constante no novo idioma, que existe essa diferença, até mesmo os professores brasileiros que falam inglês acabam mantendo a melodia e o ritmo do português quando falam inglês. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Na frase, você é dos Estados Unidos? Se eu for falá-la em inglês, mas com a melodia e o ritmo brasileiros, eu falaria assim: Are you from the United States? Are you from the United States? Perceba que a pronúncia de cada palavra não está errada. O que acontece é, devido a esse ritmo mais lento que a gente tem na nossa língua, a gente tem algo, um fenômeno que a gente chama no português de epêntase, que é quando a gente cria sílabas finais nas frases onde não tem. Isso acontece muito quando a gente fala inglês, porque o inglês acaba muitas vezes com sílabas mudas, com um D, com um T mudo. E a gente, porque fala nesse ritmo, acaba tendo que colocar um ti, um di no final para que a gente consiga terminar a frase. Caso contrário, fica estranho para o ritmo que a gente está dando a ela. E aí, muitas vezes, acaba acontecendo isso. Are you from the United States? Are you from the United States? Percebeu como mudou ainda mais? Isso é porque o nosso ritmo e melodia está tão enraizado na gente que a gente automaticamente transporta ele para a nova língua que a gente está aprendendo. Agora, se você fosse um americano, você não falaria assim. Você perguntaria: Are you from the United States? Are you from the United States? Hey, are you from the United States? Percebeu como o passo da língua é mais rápido? As palavras, elas até se juntam e parece que você não consegue perceber onde termina e onde acaba. Em vez de eu falar United States, eu falo United States. United States. Agora, quando eu estou aprendendo isso em sala de aula, eu vou aprender devagarzinho. Mas no dia a dia, ninguém vai falar assim. Todo mundo vai falar United States. É como se fosse uma palavra só. E isso vai se repetir sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso, a primeira lição que eu quero deixar para vocês é: existe melodia e ritmo diferentes em cada língua. E, caso você já soubesse disso, ou mesmo você que está descobrindo agora, eu peço, a próxima vez que você for assistir um filme ou uma série, tenta prestar atenção no ritmo como eles falam. Tenta ver a entonação que eles usam quando eles estão falando. Perceba quando eles vão mais agudo, quando eles falam mais baixo. Perceba se eles jogam a frase toda de uma vez ou se eles vão colocando devagarzinho. Isso daí faz uma diferença gigantesca quando a gente está tentando diminuir o nosso sotaque e melhorar a nossa pronúncia. Bem, eu agradeço muito pela sua presença na nossa primeira aula de hoje. Na próxima aula eu vou dar mais dicas de como melhorar a pronúncia, desta vez das palavras. A gente vai falar sobre os voiced e unvoiced sounds, principalmente no caso dos verbos regulares, aqueles que terminam com ed e tem 3 tipos diferentes de pronúncia, mas que na maioria das vezes o brasileiro acaba pronunciando todas elas da mesma forma. Bom, thank you very much and see you on our next class. Have a good day. Bye!